Bem-vindos ao Raio X Sporting. Vamos conhecer os temas do programa de hoje. O Sporting entra em 2023 num ciclo de 7 vitórias consecutivas e 5 jogos sem sofrer golos. Os Leões bateram o Paços de Ferreira por 3-0 e agora viajam à Madeira para defrontar o Marítimo. Admoestados frente aos Castores, Dário Assugo e Pedro Gonçalves vão falhar a deslocação ao Funchal. Nesta altura, com Morita de fora e em dúvida, Ruben Amorim tem alguns problemas no meio-campo, mas garante soluções para um jogo em que Manuel Ugarte já pode ser opção. Mais uma grande exibição de Nuno Santos. Agora, frente ao Paços de Ferreira, o lateral continua a apontar à seleção nacional e admite continuar a sonhar com as esquinas, numa entrevista ao Jornal da Bola. São os temas do programa de hoje. Dizemos olá ao ano de 2023 com Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Livença e Pedro Azevedo. Bom ano para os quatro, bem-vindos uma vez mais à Sporting TV. Vamos começar, como sempre, cumprindo aqui também o nosso protocolo, Miguel, com as perguntas para resposta muito rápida. O Sporting tem, depois das 7 vitórias consecutivas, aqui o objetivo de chegar à oitava, naturalmente, frente ao Marítimo. Boa noite e bom ano. Sim, a ideia será ir à oitava. Nós finalizamos 2022 com o pé direito e queremos muito iniciar 2023 da mesma forma. Por isso a receita é a mesma, concentração e trazer os 3 pontos para casa. Manuel, Dário Assugo mostrou frente ao Paços de Ferreira aos 17 anos que está preparado para jogar na equipa principal do Sporting. Boa noite a todos, um bom ano para todos, também para todos os sportinguistas. Dário Assugo demonstrou que não tem 17 anos. A maturidade que ele demonstra a jogar num jogo de grande responsabilidade com 17 anos, de facto, é de um miúdo que vai ter um trajeto muito bom. Se tiver o equilíbrio emocional, se valorizar-se dia a dia, se tiver esta humildade, talento tem lá todo, e eu acho que vai ser o número 6 do Sporting do futuro. João, e a entrada de Mateus Fernandes na segunda parte do jogo com o Paços de Ferreira mostra que ele é candidato ao 11 no próximo jogo com o Marítimo, até porque temos aqui algumas dúvidas no meio campo sobre as quais também já vamos falar. Boa noite e bom ano também. Sim, nós temos ali alguns jogadores que podem desempenhar essa função. Jogou muito bem o Mateus Oliveira, o Sotiris também entrou. É bom termos o Ugarte, que é um médio que joga no lado direito e dá ali uma consciência defensiva. O médio que joga no lado esquerdo é um médio mais ofensivo. O Mateus, obviamente, tem competências para jogar naquela posição e eu acho que é um dos jogadores que poderá desempenhar essa função. E é contra um adversário que me parece ajustado, porque não está a enfrentar uma boa época. Eu acho que é uma boa oportunidade também para o jovem jogador do Sporting. Mateus Fernandes, então, candidato à titularidade no próximo jogo, daqui a pouco. Foi? Mateus Fernandes. Mateus Fernandes. O Sporting já teve muitos Mateus, é verdade. E agora, faço a pergunta aqui ao Pedro Azevedo. Pedro, não sei se viste, mas a arbitragem deste fim de semana do Barcelona espanhol causou muita polémica. Mateu Laos foi o árbitro deste encontro. É um exemplo, esta arbitragem, da perda de controle de um árbitro de uma partida? Boa noite a todos. Antes de mais, um bom ano de 2023. Em relação à tua questão, não tive a oportunidade de ver o jogo, mas de facto há vários fatores que podem contribuir para jogos com muitos cartões, como o que referiste que teve 18. O facto de ser um derby garantidamente é um desses fatores, pela carga emocional acrescida. Depois, um critério demasiado largo ou demasiado apertado pode resultar mal. A passividade na gestão de conflitos também pode causar problemas. Portanto, eu diria que uma boa leitura e gestão do jogo, a proatividade, o bom senso e também alguma sorte são extremamente importantes para que o árbitro passe despercebido nos jogos. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Não foi uma resposta assim tão curta, mas ficou ainda assim a tua opinião e fica também o desafio para que da próxima vez sejas mais rápido nestas perguntas de resposta rápida. Vamos começar então este Raio-X Sporting olhando para este ano de 2023, fazendo aqui também um rápido balanço de 2022
E olhando já para o novo ano, Miguel, quais é que são as tuas expectativas, falando de Sporting naturalmente, para este ano de 2023? O ideal para qualquer sportinguista era que 2023 fosse um ano pintado a verde e branco, mas no fundo queremos que os nossos atletas e as nossas equipas continuem a honrar a nossa camisola e os nossos valores que têm sido passados de geração em geração. E aplicando sempre o esforço, a devoção e a dedicação para atingir a glória pretendida. Mas, no fundo, o que queremos é a continuação da honra da nossa camisola e dos nossos valores. E olhando para o último ano, foi um bom ano para o Sporting, 2022? O Sporting, como se sabe, é um clube muito grande e quando se atinge títulos em várias modalidades, quando conseguimos recordes da Europa e do mundo, quando temos atletas nossos condecorados e reconhecidos, acho que acaba sempre por ser um bom ano, mas com a certeza que poderemos sempre fazer melhor e que há mais conquistas a fazer. Manuel, pergunto-lhe também aqui rapidamente em relação a este ano de 2023, quais é que são as suas grandes expectativas? Acima de tudo, que não comece como começou esta época, em que o Sporting teve algumas lesões importantes de jogadores muito importantes. E que o Sporting vem de uma série muito boa de resultados e sem sofrer golos, que é ótimo. E porque tem os jogadores todos recuperados praticamente, falta um ou dois, e eu penso que o Sporting pode fazer uma excelente segunda volta e ainda pode se aproximar daqueles que vão à nossa frente e ultrapassá-los, se possível. O que é que está, João, na tua lista de desejos para 2023, falando aqui do Sporting? O que eu desejo é que o Sporting dê uma boa figura enquanto clube e a equipa dê um bom exemplo para aquilo que é a formação a nível nacional, para aquilo que é o desporto, para aquilo que é o futebol e as diferentes modalidades. Portanto, eu acho que isto é o mais importante. E depois atingir o sucesso, e esse sucesso pode ser medido através dos objetivos que foram definidos para cada modalidade, para cada escalão. E isso para mim é que é o objetivo de sucesso, não é só vencer títulos. Muitas vezes as pessoas não conhecem o interior daquilo que é desenvolvido e o trabalho que dá e as dificuldades que existem. Eu acho que aquilo que é mais importante é definir que os objetivos que se foram traçados são atingidos e fazer um balanço no final da época. Aquilo que parece-me o mais importante é isso mesmo. É que o Sporting consiga atingir os seus objetivos e que tenha sucesso naquilo que foi definido inicialmente e que dê um bom exemplo para o desporto a nível nacional. Pedro, em termos de arbitragem, o que é que esperas neste ano de 2023? O que se espera da arbitragem é o que se espera sempre, que o árbitro passe despercebido e que não seja protagonista no jogo. Que no final de cada jogo e no final de cada jornada, no final da liga, se fala dos protagonistas, que são os jogadores, os treinadores, e que os árbitros passem ao lado. E que os árbitros vejam este jogo que está a dar agora do Campeonato Francês, para ver o que é uma arbitragem. E cá aqui também o desejo que penso que é partilhado aqui pelo Manuel e também pelo Pedro. Pedro, daqui a pouco já voltamos à conversa. Dário Assugo foi expulso na partida com o Passos de Ferreira. Daqui a pouco Pedro Azevedo analisa este e outros lances da partida. Olhamos agora para os melhores lances desta partida, falando de futebol e falando dos 3 golos que o Sporting conseguiu marcar frente ao Passos de Ferreira. Foi a 7ª vitória consecutiva dos Leões, que voltaram a marcar e a não sofrer golos. Olhamos para o primeiro, aqui com o Nuno Santos em foco, o cruzamento do Esquerdino e a finalização do companheiro do lado oposto, Pedro Porro, a finalizar de cabeça e a corresponder a este grande cruzamento de Nuno Santos. Estamos já a olhar para o segundo golo do Sporting. É um contra-ataque perfeito, aqui muito apreciado pelo Manuel, a assistência de Marcos Edwards e a finalização desta vez de Nuno Santos, que foi ali aparecer no corredor direito, já ali no centro da área, para conseguir finalizar. Aqui Pedro Porro a cruzar e Paulinho a finalizar. Paulinho que segue de pé quente e voltou a ser decisivo e tivemos Pedro Porro e Nuno Santos a marcarem e a assistir neste jogo frente ao Passos de Ferreira, 7ª vitória consecutiva para o Sporting.
Rubén Amorim gostou, mas continua a pedir mais à equipa. Entramos com muita intensidade na recuperação de bola, marcámos cedo e quando isso acontece é bom para nós, mas digo mesmo também que o Seba, porque vai haver fases mais difíceis, jogos mais difíceis e bolas que nós perdemos na saída de bola, um bocadinho de falta de ritmo na segunda parte, já aconteceu com o Braga e não pode acontecer, portanto passo a passo vamos ter que melhorar porque vão haver dias com equipas mais a passar um melhor momento, melhores na definição e nós vamos ter problemas com isso, portanto olhar para o jogo todo e retirar as coisas boas, retirar também as más e aprender com isso, mas mais um jogo em que não sofremos, marcámos 3 golos, devíamos ter marcado mais, tivemos oportunidades para isso, faltou alguma qualidade na decisão, mas estão de parabéns os jogadores. Realçar o ambiente que está, nós sabemos que fomos eliminados pelo Varzim, fomos eliminados na Liga dos Campeões, estamos em quartos, tínhamos sido ultrapassados pelo Casa Pia e ver o estádio assim, ver a ligação que eles têm com a equipa, eles sabem que nós estamos a trilhar o nosso caminho e portanto eu sinto que há essa ligação e este clube tendo essa ligação, nada vai conseguir parar aquilo que nós estamos a fazer, sabendo que vão haver dias muito, muito difíceis, temos de estar preparados para isso. A análise de Rubén Amorim, foi a 7ª vitória consecutiva, foi um bom jogo do Sporting, Miguel. Sim, e se o Rubén Amorim disse que também foi um bom jogo, quem sou eu para dizer o contrário? Acho que todos nós gostamos mais da primeira parte do que da segunda, inclusivamente é óbvio porque tivemos os 3 golos, 3 bons golos além do mais. Mas já o capitão de equipa tinha dado esse aviso e o Ruben voltou a reforçar que apesar destas primeiras partes de muita qualidade, o ideal é manter a bitola para a segunda parte. Também acho natural que o ritmo baixe um pouco, mas obviamente cabe ao treinador exigir isso dos seus jogadores para o Sporting continuar com o pé no acelerador e continuar a marcar, porque tivemos mais oportunidades para marcar, infelizmente só entraram aqueles 3. E são 5 jogos sem sofrer golos. Isto é uma ideia que o treinador tem reforçado várias vezes, que gosta que a sua equipa não sofra golos e quando assim é, também é mais fácil, ou será sempre mais fácil, não sofrendo, atingir o nosso objetivo. Do ponto de vista do adepto, eu acredito que se eu próprio assinaria por baixo, se me dissessem que o Sporting ia ganhar todos os jogos 5-4 até a final da época. Mas obviamente acho que é importante para a defesa e é importante para a equipa não sofrer golos, quer dizer que pelo menos essa parte desse processo estamos a fechar bem o caminho para a nossa baliza, mas para mim o importante será sempre a vitória. Deixo essas preocupações para o nosso treinador, é ele que as tem que ter. Naturalmente. Paulinho voltou a marcar 5 golos nos últimos 3 jogos. É um jogador revigorado? Eu acho que é sempre importante para um avançado, digo eu, marcar golos, mas o mais importante, diria, é a equipa jogar e ganhar, e eu acho que o Paulinho incorpora esse espírito muito bem. Ou seja, põe sempre a equipa à frente, não é de todo o jogador egoísta, é um jogador de equipa e obviamente nós sabemos das suas capacidades de finalização, ele tem dado, enfim, bom uso a elas, espero que assim continue, mas acredito mesmo que o Paulinho é daqueles jogadores que para ele o mais importante não é ele fazer golos, é a equipa ganhar e continuar a ganhar. Manuel, ainda há pouco estava ali a elogiar aquela jogada do segundo golo do Sporting, a equipa teve momentos de bom futebol, sobretudo na primeira parte. Gostou desta exibição? Gostei muito. A primeira parte foi brilhante. Arrasou o melhor que se pode fazer num jogo de futebol. E a inspiração dos 3 homens da frente, a movimentação, a qualidade de passe no último passe é espetacular. E depois 2 laterais que se projetam e que dão uma dinâmica à equipa em termos ofensivos que cria problemas a qualquer equipa. Estão num bom momento todos e depois esta defesa está agora mais segura, mais tranquila, com o Atos a comandar uma defesa de Mateus Reis e de Gonçalo Inácio está cada vez melhor e eu penso que o Sporting nesse aspecto fez jogadas maravilhosas. Aquilo que foi visto com o Braga também na primeira parte, aquilo não é do acaso, aquilo é de muito trabalho e vê-se a forma como os jogadores interpretam. Estou a ver esta jogada que nasce o gol, que é extraordinário. Isto é
apanhou a equipa adversária em contrapé, e a velocidade do andamento que eles deram a bola e a qualidade dos passos precisos que os jogadores tiveram deu uma exibição extraordinária. E quem viu contra-ataque que nasce de uma bola parada a favor do adversário, logicamente. E quem viu ao vivo ainda fica com uma ideia diferente, mas na televisão também se viu, agora vi na televisão, e que é muito bonito. João, mais uma vez o Sporting voltou a marcar cedo. Isto também é um fator determinante para estas vitórias que a equipa tem vindo a conseguir, ter aqui uma entrada forte em campo. É uma consequência daquilo que os jogadores fazem. Obviamente, marcando um golo inicial logo no início da partida, Tudo fica mais fácil. tudo fica mais difícil para o adversário. Para nós fica mais fácil, mas fica difícil para o adversário, porque depois não tem toda a estratégia que estava montada em torno de um resultado até um determinado minuto, porque os treinadores, eu calculo que os treinadores que são bons, eu vejo pelos treinadores de topo, têm o jogo mais ou menos compartimentado. Não é? Ali momentos do jogo que são determinantes para substituições, onde é determinante um golo, onde não se pode sofrer golos, onde é determinante que a equipa jogue mais, que ataque mais. Pronto. Há aqui um conjunto de características que depois os treinadores procuram fazer e focar os seus jogadores nesse sentido. E quando uma equipa como a do Sporting consegue marcar, mas principalmente, e eu pegando nas palavras do Miguel, não consegue sofrer, e isto é determinante para garantir e para criar um obstáculo mental na equipa do adversário, que é, se o Sporting continuar sempre a jogar sem sofrer golos, é mais difícil para a equipa adversária acreditar que consegue marcar 2 golos. Marcando um golo logo de início, já começa a ser um obstáculo a equipa considerar que vai marcar 2 golos. Marcando um segundo golo a meio da primeira parte, como aconteceu, toda a estratégia cai por terra. É muito difícil para a equipa recuperar. A nível anímico, estratégico, os jogadores passam a não acreditar. E eu acho que o Sporting, ao fazer isto contra qualquer equipa, independentemente do adversário, qualquer equipa, acho que é fundamental. Obviamente com equipas que têm outro tipo de jogo, outro tipo de jogadores, obviamente que 1-0 não é suficiente. Mas 1-0 ajuda a que os nossos jogadores tenham confiança, ajuda a ter um ponto de vista físico, porque nós sabemos que há uma quebra, como o Ruben disse, e bem, na segunda parte, mas com um resultado confortável, os jogadores obviamente também têm outra postura e outro tipo de andamento, não ofensivo, mas se calhar defensivo. Eu acho que isto faz toda a diferença, o marcar cedo, a questão anímica e a questão da resistência física, que também é determinante, mas isso, obviamente, e o Ruben, se exige mais dos jogadores do ponto de vista físico, é porque treina, porque senão não vinha para a comunicação social dizer que deve exigir mais. Portanto, se ele treina, os jogadores têm que dar mais. Isso não é uma questão de nível físico, é uma questão que os jogadores têm, obviamente, que encarar o jogo de forma diferente, e eu acho que isso naturalmente vai sendo, porque isto é contagiante, o Manuel sabe melhor que eu, isto é contagiante. Se um conjunto de jogadores durante o jogo, na parte final, começar a adormecer, também adormece os outros todos. Portanto, o ideal é nós termos jogadores sempre ativos durante a partida toda, principalmente nos momentos finais, que muitas vezes são determinantes para o desfecho de muitos jogos. Miguel, não deixa de ser interessante que depois de Ruben Amorim ter dito antes da paragem do campeonato que a equipa acreditava que a equipa ia beneficiar com essa paragem, esta paragem e o facto da equipa ter tido mais tempo para treinar, os jogadores ficaram em Alcochete, tenha coincidido com a subida de rendimento, não é? De facto, não há coincidências. Sim, eu aí diria que não havia ou não haverá coincidências, e ainda podemos agradecer pela não escolha de alguns jogadores do Sporting para o Mundial, que nos permitiu, por isso, estar mais tempo em Alcochete e trabalhar de outra maneira. Gostava também já agora de deixar uma palavra, o próprio Ruben falou disso, da nossa massa associativa e da presença de milhares e milhares de pessoas no último jogo do ano, mas também foi bonito ver o agradecimento do público ao nosso Vitorino, ao Antunes, e vê-lo também visivelmente comovido com essa situação, mas foi uma coisa, enfim, daquelas coisas naturais que acontecem com uma multidão, e acho que é sempre importante termos memória de quem nos serviu bem. Vamos continuar na análise este Sporting Paços de Ferreira, agora para olhar para a parte tática da partida. Como sempre com o João Olivença. João, o que é que nos traz hoje? Eu hoje trouxe a forma como o Sporting explora muitas vezes em transições, em contra-ataques, como quisermos chamar, o posicionamento adversário. E eu acho que os 3 lances que eu trouxe são 3 do que aconteceu várias vezes durante toda a partida. Um deles é o gol que o Manel tanto gostou que vai ter a oportunidade de ver outra vez. Hoje é transições, João. Hoje Não se fala em contra-ataques, coisas... é transições, não podemos chamar de transições. Mas contra-ataque é mais fácil lá em casa, as pessoas percebem. Então, não é? É verdade, isso é verdade. Então, aquilo que nós procuramos hoje é trazer 3 lances nesse sentido e explorar também o trabalho que são os três jogadores do Sporting da frente, o trabalho de vir buscar a bola, o trabalho de partir em transição e explorar aquele espaço atrás
da linha defensiva, que o Sporting fazem muito bem. Portanto, vejo essa equipa muito subida e os 3 jogadores do Sporting são determinantes neste ataque. Pedro Gonçalves também depois participa, apesar de depois perder a bola, mas o movimento dos 3 jogadores, Trincão no centro, o Edwards na direita, Paulinho outra vez no centro. Isto para um bocadinho também para desmistificar aquilo que são a posição dos jogadores. Eles, obviamente, na imagem tirada de satélite está um na direita, um no meio e outro na esquerda, mas durante a partida eles vão mudando. Paulinho aqui assume uma posição e Edwards assume uma posição à direita e Trincão assume uma posição no meio e o Sporting rapidamente transforma uma situação 3-3, uma situação praticamente em que os jogadores aparecem numa zona frontal à baliza. Portanto, o Sporting faz isto imensas vezes, com poucos toques, rápidos, com uma rápida desmarcação, rápido a ocupar o espaço e com a capacidade de colocar muitos jogadores na área e muitos jogadores para poder finalizar. Isto o Sporting fazia bem, agora está a conseguir finalizar além de construir jogadas, que eu acho que o Sporting sempre fez, falhou, às vezes com um outro momento, essa parte da concretização e agora está a conseguir. A decisão está a melhorar também, não é? A decisão está a melhorar porque a forma como os jogadores se posicionam e a forma como eles atacam o espaço e a forma como têm o corpo orientado, procurando um espaço de maneira diferente, como nós estamos a ver aqui, diferentes nuances daquilo que o Sporting fazia, cria uma confusão na equipa adversária que de alguma forma permite aparecer em zonas de finalização com mais sucesso, porque a bola circula mais rápido. Os jogadores circulam também mais rápido, não têm a bola no pé, os jogadores à volta circulam mais rápido e ocupam zonas do campo em que os adversários não estão tão à espera e depois criam situações de igualdade numérica ou superioridade numérica em zonas de finalização, o que é determinante. O próximo lance é o lance do golo, que eu acho que espelha muito bem isso, uma forma como o Sporting sai e temos aqui as bolinhas nos 3 jogadores da frente na mesma, e neste caso Nuno Santos, no Edwards e depois ali no Paulinho, os círculos amarelos, e nós vamos ver a velocidade e com os toques que o Sporting consegue chegar à baliza adversária. Novamente Paulinho na jogada, novamente Edwards na jogada e novamente ser um jogador a aparecer em zona de finalização e o Sporting a fazer um golo muito bonito, novamente poucos toques, uma grande desmarcação e o Sporting recupera de uma situação em que está a defender, num livre defensivo, e rapidamente constrói uma jogada que cria superioridade, neste caso igualdade numérica, mas que desenvolve uma questão de superioridade numérica ali naquela zona, principalmente na zona da frente, e o Sporting rapidamente aparece com vários jogadores, vemos ali os 3 da frente, mas também vemos aqui o Pedro Gonçalves que participa no ataque e faz o passo para o Edwards, vemos o Porro no lado direito, vemos o Nuno Santos, vemos o Paulinho também a chegar e o Trincão também a chegar, como vemos ali na imagem, o 17 e o 21, e o 20 a chegar ali em zona de finalização. Portanto, mais uma vez, vários jogadores, poucos toques na bola, rápidas desmarcações e criação de oportunidades de golo perto da baliza adversária. O terceiro lance, também na segunda parte, espelha um pouco aquilo que o Sporting fez, aproveitar o posicionamento adversário da equipa do Passos Ferreira. Aqui não é bem uma transição, é uma forma que o Sporting tem de criar ali uma situação de finalização. Paulinho a arrastar um dos central e, obviamente, quando arrasta o central, aparece aqui sozinho. O central só agora está a chegar para se aproximar. O Paulinho aqui não faz o golo, uma boa defesa do guarda-redes, mas uma situação 3-3. Vemos novamente o Trincão arrasta um dos jogadores na sua marcação, deixa o espaço livre para o Paulinho. Vemos ali o jogador a aproximar-se do Trincão, o jogador mais próximo do círculo amarelo, e depois o Paulinho aparece em zona de finalização. Do outro lado o Edwards, e se nós contarmos os jogadores, contamos 3-3 e uma situação de golo que o Sporting podia ter, obviamente, podia ter obviamente também dado em golo. Então, além das várias oportunidades e dos 15 remates que nós fizemos, o Sporting conseguia construir muitas situações, quer em contra-ataque, em transições, quer em ataque continuado, quando tem a bola, sempre a explorar bem as costas dos adversários e sempre em situações em que os jogadores estão muitas vezes e bem com a oportunidade de finalizar. Eu acho que isto foi uma ligeira alteração que existiu, mas obviamente marcar 3 golos é bom, o Sporting já marcou 5 golos, já marcou 6 golos. Foi uma boa exibição, podia ter marcado mais, mas acho que espelha muito bem aquilo que o Sporting está a fazer desde que houve esta paragem. Manuel, este foi sempre uma das imagens de marca deste Sporting de Ruben Amorim, sobretudo olhando para a época em que foi campeão, aproveitar a profundidade e os espaços concedidos pelos adversários, uma equipa muito direta e, pelos vistos, agora houve este tempo para trabalhar mais com os jogadores e a equipa conseguiu ser mais forte na decisão e está a marcar mais golos. Acima de tudo, eu penso que o nível físico dos jogadores também subiu muito. E se calhar terá a ver com aquilo que o Ruben fez nesta paragem. Deu-lhes uns dias de férias e depois preparou-os para o primeiro jogo da Taça da Liga. E o que se nota nesta equipa é, de facto, a conjugação tática que eles interpretam, que o Ruben põe em prática, eles estão, se repararmos nos lances, o João há bocado falou, o jogador muitas vezes está ao médio com a bola e o jogador sabe que tem que baixar para receber. Portanto, há aqui automatismos que se nota que é trabalho diário e isso
Agora, depois, a classe dos jogadores faz com que a perfeição seja perfeita. Portanto, eu acho que esta equipa do Sporting, nestes últimos jogos, não só ganhou, como deu espetáculo, deu show. Jogadores com um alto índice técnico e com um rendimento acima da média, possivelmente. E agora, acho que o Sporting, neste momento, está fresco, está solto. É aquela equipa que, como tu disseste, André, que quando fomos campeões jogava assim e metia respeito aos adversários e incutia neles um certo receio, muitas vezes, de jogar connosco. Vamos agora olhar para a arbitragem. Pedro, vamos analisar então o trabalho de António Nobre. Começamos pelo minuto 3, o golo marcado por Pedro Porro, é legal? Sim. Portanto, contextualizando, há um cruzamento do Nuno Santos para o interior da área onde o Porro cabeceia para golo. A única questão que se coloca neste lance é a posição do Paulinho. Podemos ver ali o Paulinho no meio da área de baliza. Portanto, ele de facto encontrava-se em posição de fora de jogo. No entanto, não tapa a visão do guarda-redes adversário, nem impede o guarda-redes adversário de disputar a bola. Por esse facto, não se considera que tenha tomado parte ativa de jogo. Portanto, é meramente um fora de jogo de posição, não é um fora de jogo de ação. Portanto, esteve bem o árbitro assistente ao validar o golo. E no segundo golo do Sporting, Pedro, tudo certo? Sim, no caso, um lance de transição extremamente rápida do Sporting, com dois momentos de análise difícil em termos de fora de jogo, numa fase inicial em relação à posição do Edwards e numa segunda fase em relação à posição do Nuno Santos. O facto é que nas duas situações os jogadores encontravam-se em posição regular. Uma vez mais esteve bem o árbitro assistente que acompanhava o ataque do Sporting. Não há de facto fora de jogo em nenhuma das situações, portanto o golo bem validado. Ao minuto 31, possível pontapé de penalti, qual é que é a tua análise? Eu considero que de facto há um agarrão ao Coates no interior da área de penalti. No entanto, parece-me que o Coates também agarra o adversário Juan Delgado. Portanto, é um agarrão mútuo, é uma situação recorrente nas áreas. Aqui não parece que houvesse motivo para assinalar pontapé de penalti. É um agarrão de parte a parte. Creio que fez bem o António Nobre em deixar prosseguir o jogo. Oh Pedro, não querendo duvidar da tua especialidade e sapiência, há aqui uma... Eu tenho visto alguns lances deste do Coates, eu acho que inclusivamente o Ruben Amorim, no outro dia numa conferência de imprensa, também disse o mesmo. O facto é que tem sido recorrente esta abordagem de agarrar muito o Coates e ele, coitado, depois, para não cair, se calhar agarra-se a alguém e há sempre esta visão que foram os dois a agarrar-se, mas há claramente alguém que agarra primeiro. Enfim, ganhámos o jogo, ninguém está aqui a ofender ninguém, espero que o Conselho de Disciplina não fique ofendido com o que eu estou a dizer, mas de facto parece-me que há esta tendência pouco natural de se agarrar muito o Coates hoje em dia nestes lances ofensivos do Sporting. E em todos os jogos que eu tenho visto ultimamente, há dois jogadores para marcar o Coates. E o facto de Coates ter 1,96m e ser um jogador fisicamente forte poderá também... Ajuda a que o queiram agarrar, mas depois deveria ser ajudado, digamos assim, pelas equipes de arbitragem. Também acho que não se deve... O futebol é um jogo de contacto, todas essas coisas, mas acho que os árbitros e as equipas de arbitragem deveriam ter algum cuidado e se calhar avisar as equipas para estes agarrões não serem tão constantes ao mesmo jogador. Pedro, o golo de Paulinho ao minuto 45, também análise, é um golo legal? Paulinho está em posição regular? Sim, em posição regular. Portanto, é um ataque do Sporting pela direita, o Pedro Porro cruza para o interior da área, onde o Paulinho cabeceia então para golo. Aqui, uma vez mais, a dúvida prende-se com a posição de Paulinho. Está praticamente em linha com o penúltimo defensor adversário. O árbitro assistente em campo valida o golo. E o VAR, após colocação das linhas, acaba por confirmar essa decisão. O Paulinho encontrava-se atrás do penúltimo defensor
em 11 centímetros. Portanto, uma vez mais, boa decisão do árbitro assistente em campo, validada pelo VAR. Vamos então talvez à situação mais exigente deste jogo, a expulsão de Dário Essugo. Foi bem expulso o jovem médio do Sporting? Sim, mais exigente, até pela fase do jogo, que já se encontrava no final. Portanto, o Dário Essugo neste lance tenta disputar a bola, mas acaba por atingir com a sola da bota o adversário na zona da canela. Portanto, representa algum perigo para a integridade física do adversário, apesar de repetir, ele tenta de facto disputar a bola, não tinha a intenção de atingir o adversário. Atingindo com a sola da bota na canela, enquadra-se nas leis de jogo como falta grosseira, portanto, lance para expulsão. Qual é que é então a análise de António? Quer dizer alguma coisa, Manuel? Pedro, e aquele lance do Florentino não foi mais grave que este? Qual lance do Florentino? Viste bem, não viste bem? Eu vi. Eu concordo com esta expulsão e com aquilo que disseste. Eu posso mandar Mas a do Florentino foi mais grave que este. Foi muito mais pisado do que este. Este foi de raspão. Mas é bem expulso. Sim, de facto. É bem expulso. Agora do Florentino, ele levou o amarelo. Portanto, são estes critérios que nós não compreendemos e o porquê deles acontecerem. Claro, acontecendo uma situação deste género, deveriam seguir o mesmo critério, sem dúvida. Concordamos todos. Parece que sim. Pedro, qual é que é então a nota de António Nobre? No geral, o António Nobre esteve bem. Há ali um lapso no capítulo disciplinar que poderia ter resultado na expulsão de um jogador do Passos de Ferreira, o Jordan Oldsgrove. Portanto, seria segundo amarelo aos 90 minutos. No entanto, no geral, foi uma boa arbitragem. Nota 4 para António Nobre. Muito bem, avançamos neste Raio-X Sporting. Este jogo ficou também marcado pela homenagem a Sebastián Coates, logo no final do jogo. O capitão do Sporting atingiu os 300 jogos com a camisola verde e branca e no final falou à Sporting TV. La verdad que o foco es entrar de la mejor manera en los juegos, quizás mejorar más en las segundas partes, pero también es algo que acontece en nuestro equipo, de tentar siempre y quizás en las segundas partes vayamos un poco un ritmo más pronto. Son cosas para mejorar. Coates, que aqui falava sobre a exibição do Sporting, não propriamente sobre a homenagem, já podemos daqui a pouco ouvir essas palavras, seja como for, Miguel. É uma marca redonda e importante para o jogador e que está, no fundo, à altura do capitão do Sporting e do trajeto que ele tem vindo a seguir. Sim, eu acho que primeiro é uma marca muito bonita atingida pelo nosso capitão, que nas tais declarações que vamos ver revelou ambição de mais e mais, e eu acho que isso é sempre importante. O Coates quer fazer mais jogos, eu lembro-me das palavras que ele disse quando fez os 250 jogos e agora chegou aos 300 e quer continuar e espero que continue connosco durante largos anos para atingir números cada vez mais expressivos. Ele fica no ranking de jogadores que fizeram mais jogos pelo Sporting, ele está na 20ª posição e está entre dois monstros do futebol português, entre Rui Jordão e o Travassos. Agora o objetivo é chegar aos números do Travassos e depois, quem sabe, um dia chegar aos números do Manel, mas isso estamos a falar ainda de outro campeonato. Sobre o Seba, é de facto um grande jogador, é um grande homem e um grande capitão. E o Manel já disse que não se importava nada que ele atinja ou que ultrapasse a sua marca, não é? E adorava que isso acontecesse. Acho que Coates, com 32 anos, cuidar como se cuida, é muito profissional, quer no trabalho, quer até fora do trabalho. E eu estou convicto de que ele, se não tiver uma lesão grave, espero que não, vai ultrapassar possivelmente até o próprio Hilário.
porque ele tem condições, ele é um capitão, é uma pessoa que os jogadores o adoram, não grita com os jogadores só por dizer que é capitão da equipa, não fala com os jogadores, transmite-lhes confiança, ajuda-os naquilo que tem que ajudar, e eu acho que ele pode jogar muito bem mais 3 ou 4 anos e pode fazer mais de 200 jogos ou 100 e tal jogos para o Sporting e ser o jogador com mais jogos na história do Sporting. Portanto, para mim era uma alegria ele ultrapassar-me. Porquê? Porque o Sporting é isto, e há jogadores que são importantes manterem-se no Sporting. Nem que seja para manter aquele espírito que se nota que existe nesta equipa do Sporting. Portanto, há 3, 4 jogadores que é importante manterem-se durante alguns anos na equipa. E é assim que se faz o espírito. Nesta fase, confesso, estava com um pouco de medo, que Coates é grande, não é? E por isso estava tudo a agarrá-lo e a mandá-lo ao ar. Eu ainda temi um pouco pela saúde dele, mas graças a Deus... 1,96 m, de facto, é perigoso, é perigoso. Vamos agora sim, então, ouvir as palavras do capitão do Sporting sobre estes 300 jogos e a homenagem de que foi alvo no final da partida. Algunos ya estaban a retirarme de mis compañeros. No, es un orgullo muy grande hacer 300 juegos para este grande club, esta grande equipa, y pronto, espero que sea más. Primero tengo que quizá agradecer a todos los entrenadores que tuve en esta carrera en el Sporting, al club obviamente, y también a los adeptos por haberme aguantado 300 juegos, como falei, espero que sean más, pero sí es un número que quizás cuando llegué y no esperaba atingir este número de juegos, espero también atingir más títulos. João, enquanto adepto, reveste neste estilo de liderança de Sebastián Coates, enquanto capitão? Sim, o Coates teve aqui um percurso no Sporting que eu acho que orgulha qualquer adepto e qualquer jogador do Sporting, que ele teve aqui, já são 300 jogos, são muitos anos, e isto, para qualquer adepto, e viu-se a quantidade de pessoas que estavam na bancada, mesmo depois do jogo terminar, estarem a bater palmas. Depois das 11 e tal da noite. Exatamente, depois das 11 e tal da noite. Estarem a bater palmas, estarem a aplaudir o nosso capitão. Eu acho que isto espalha bem aquilo e a consideração e o afeto e o gosto que tem em o Sporting ter novamente os jogadores que estão há vários anos no clube, esta é logo a primeira, ter um jogador com as características do Coates que foram e que têm sido espelhadas por aquilo que desenvolve em campo e por aquilo que os colegas também falam dele e também alguns treinadores falam dele. Portanto, eu acho que é um excelente exemplo para os nossos jovens, é um excelente exemplo para o futebol e é um excelente exemplo para o clube. E eu acho que mais jogadores como o Coates, se nós tivermos, é um ótimo sinal. Já não tínhamos situações deste género já há muitos anos. Acho que é importante nós termos vários jogadores, não só o Coates, mas também o Coates, a jogar pelo clube durante vários anos, conseguir mantê-los cá e que eles sejam uma boa influência para os jovens que entram, para os jogadores que entram também no clube, principalmente, para a forma como ele também os acolhe e também pela forma como acolhe os treinadores. Acho que isso é determinante também. Não é só os jogadores, mas os treinadores também têm esta vertente de ter jogadores que os acolhem bem. E certamente inspirado pelo percurso de Coates, Nuno Santos está também a trilhar um caminho, o seu próprio caminho, é um jogador em destaque nesta equipa do Sporting e em função das exibições que também vai assinando com a camisola leonina, já se fala e fala-se com cada vez mais insistência de uma possível chamada à Seleção Nacional e foi uma das ideias deixadas pelo jogador Miguel numa entrevista ao Jornal da Bola que foi publicada hoje. Nós já falámos sobre o tema aqui também diversas vezes. Entretanto, Fernando Santos já não é selecionador, não que isso impossibilitasse a chamada no futuro do jogador, mas ele de facto... Pelo contrário. Ele mostra jogo após jogo do Sporting que de facto é um jogador preparado para a Seleção Nacional. Nós já tínhamos falado aqui algumas vezes de que havia alguns jogadores do Sporting cujos números e as exibições e a atitude merecia
merecia estar na seleção, digamos assim. Mas também lendo a entrevista do Nuno percebe-se a ambição dele e ele explica bem que o futebol é o momento e que ele tinha, obviamente, a ambição, e é isso que nós também queremos, são jogadores com a ambição de querer mais e mais e mais, e ele queria dar esse passo, mas o facto é que ele estava na pré-escolha dos tais 55 jogadores e acabou por não ficar na escolha final, infelizmente para ele, Nuno, porque acho que merecia. Se continuar a jogar assim, acho também, acredito que seja o caminho natural de ou na próxima, ou daqui a uns meses, ser chamado com certeza à seleção, porque é um jogador que dá garantias e é um jogador que faz algumas posições dentro de campo e ter estes centros constantes que ele faz, estas aparições, estes rajos, acho que era com certeza uma mais-valia para a nossa seleção. Fala-se muito, sempre que se fala, Manuel, da questão do sistema, não é? Em que jogam os jogadores do Sporting. No caso de Nuno Santos, que tem jogado muito como ala, não é? Como lateral neste esquema de 3 centrais, acredita que é de facto um jogador preparado para a seleção nacional, independentemente do sistema que o futuro selecionador venha a adotar? O Paris Saint-Germain, desculpa lá, Manel, achou isto do Nuno Mendes, não era? Que era extraordinário, jogava num sistema e aqueles malucos do Paris Saint-Germain acharam, olha, este miúdo, apesar de só jogar nesta posição no Sporting e com este esquema tático, vamos contratá-lo. E também se falou muito sobre isso em relação ao Nuno Mendes, é verdade, que ele joga a titular. Nunca teve muitos problemas. Com o 3 centrais, não é? Eu dizia toda a gente, não é? Quando se é jogador e seja com o modelo de jogo que houver, quando se é jogador, tem que ser jogador sempre. Estavas a perguntar sobre o... Se é um jogador de seleção e preparado para... Eu acho que sim, acho que tem condições para... Ele diz ali que quando perdia não dormia e ia dormir para um quarto fora do quarto da mulher. Mas eu vou-lhe dizer ainda mais, eu que tanto fazia perder como ganhar, depois do jogo não conseguia dormir e ficava na sala a ver televisão até dar-me o sono e dormia no sofá. Às altas horas da manhã. Mas isto é excitação. Quando os jogadores estão comprometidos, não é? Tanto faz ganhar como perder, nós estamos alterados, o nosso sistema nervoso fica alterado e depois temos dificuldades em dormir. Portanto, o Nuno acho que merece, está a fazer uma excelente época. Tem feito, nas 3 épocas que está no Sporting, muito, não tem tido lesões, tem sido um jogador muito, muito equilibrado, tem sido um jogador que a jogar, seja como lateral, seja como ala, que jogou algumas vezes, mas eu acho que ele a jogar de trás para a frente joga melhor do que estar lá à frente. E eu penso que o Nuno tem todas as condições para chegar à seleção nacional. Isto agora depende dos momentos das equipas, tudo isso tem influência para aquilo que possa acontecer nas chamadas dos jogadores. Eu penso que o Nuno há um jogador que eu acho que, e eu tenho que, aí eu gosto do Fernando Santos, acho que é uma pessoa séria, uma pessoa justa, mas tem que combater a não ida em nenhum momento do Gonçalo Inácio, que é um jogador que tem 21 anos, está há 3 anos a titular indiscutível no Sporting, é falado para as grandes equipas lá no estrangeiro e nunca teve a oportunidade de jogar numa seleção nacional. Portanto, acho que eu continuo a dizer que eu não sei se é o Sporting, se sempre ser o Sporting, se não, nem quero entrar por aí. Agora, acho que o Nuno Santos, o Pote, o Paulinho, o Gonçalo Inácio, o Trincão, são os jogadores que estiverem num momento de forma bom. Se o Sporting estiver por cima no campeonato, tudo isso conta. São jogadores sempre confortáveis. E a propósito ali daquela declaração, João, do Nuno Santos, quando ele dizia, e muita gente interrogava sobre isso, que o Rubén Amorim falou muitas vezes sobre ele, sobre esta adaptação e que ele se sente bem a jogar nesta posição e é neste momento onde mais gosta de jogar. Surpreende esta declaração ou não? O processo de formação do Nuno Santos sempre foi naquela posição ou em posições similares, a ter aquele tipo de funções. Portanto, olhando para um jogador com as características do Nuno Santos, que é aquilo que nós sempre que um treinador tem que olhar. Um treinador não pode olhar, e eu não aceito que um treinador deste nível diga que o jogador A ou B ou C não é contratado, não é chamado a uma seleção, não é contratado,
porque não desempenha, porque não joga num sistema igual àquele que eu tenho a ideia, ou da minha ideia de sistema. Portanto, eu acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum, porque este é um jogador que é rápido, é bom num contra um, é bom nos duelos individuais, é bom no cruzamento, é bom a aparecer em zonas de finalização, é rápido, é agressivo, é um jogador que não desiste. Portanto, está aqui um conjunto de características do ponto de vista físico e mental e do ponto de vista estratégico, que se vai fazer adaptar a qualquer situação, quer ele joga defesa lateral, quer ele joga médio ala, quer ele joga extremo, quer ele joga numa posição até mais interior, como muitas vezes acontece quando ele aparece na frente, mas joga nos 3 jogadores da frente. Portanto, eu acho que este é um jogador, obviamente, de seleção, como são vários jogadores do Sporting, e para ser um jogador de seleção basta convocá-lo e levá-lo à seleção para ver qual é o rendimento que tem. E eu acho que este é determinante. Nós olhamos agora para aquilo que foi a nossa participação no Mundial. Infelizmente o Nuno Mendes não estava apto, e nós tivemos ali uma lacuna de um jogador que não conseguia jogar. O Rafael Guerreiro não conseguia dar o rendimento que se calhar o Nuno Santos dava, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista estratégico à equipa. E às vezes se calhar vale a pena apostar em determinados jogadores que podem ser polivalentes em algumas posições numa grande competição mundial ou numa competição europeia, por exemplo, porque são jogadores que de certeza absoluta que o Nuno Santos ia entrar e ia esgotar a energia ao máximo, ia dar o máximo que tinha. E obviamente se calhar ia dar um tipo de rendimento importante e ia trazer uma experiência que se calhar ele ainda não tem e que é determinante para um jogador destes. Portanto, quer o Nuno Santos, quer o Trincão, quer o Pedro Gonçalves, quer o Gonçalo Inácio, independentemente do sistema onde jogam, têm características físicas e individuais, tal como o Nuno Mendes, como o Miguel disse bem, que eu acho que uma grande equipa e um bom treinador consiga potenciar os jogadores, que é isso que o trabalho do treinador, é potenciar também o trabalho que os jogadores fazem no treino e torná-los melhores jogadores à imagem daquilo que é a sua ideia de jogo. Portanto, acho que são boas, é uma boa hipótese. Não só o Nuno Santos, mas também o Nuno Santos. E este jogo foi um dos melhores em campo, o Nuno Santos, mais uma vez. Portanto, quando ele diz também, só mesmo para terminar, que é bom sinal saber que os adversários que o detestam, de alguma forma, é uma declaração também a Nuno Santos, não é? Um jogador muito competitivo. Nós temos que ter vários tipos e diferentes tipos de jogadores com diferentes personalidades. E é importante ter jogadores como o Nuno Santos com este tipo de personalidade que irrita também os adversários e que de alguma forma dá tudo em campo e que de alguma forma causa pica, ou melhor, que causa instabilidade naquilo que é o adversário, quer que seja a jogar, quer do ponto de vista anímico. É importante numa equipa de futebol, como em qualquer desporto. Portanto, ainda bem que ele está na nossa equipa e não nos irrita os nossos jogadores. Exatamente. Para o jogo na Madeira com o Marítimo, o Rubén Amorim vai ter de mexer no meio campo. E todos têm que estar preparados. Gostei da entrada do Mateus novamente, com intensidade, com qualidade, mesmo com menos um a aparecer na frente. É uma possibilidade, o Sotiris também, e eles vão ter que agora descansar uns dias no fim de ano e depois têm que voltar, e eles vão lutar pelo lugar e apresentaremos o melhor 11, que é o jogo mais importante para nós. Miguel, neste momento aqui a dúvida se Morita recupera ou não. Não pode jogar, Pedro Gonçalves também não. Apesar de tudo, o Ugarte está de regresso. Acreditas que seja qual for a solução que o Rubén Amorim vai encontrar aqui para o jogo com o Marítimo? Acredito, e acho que o Rubén disse tudo certo, ou seja, nós temos outras opções e a partir de amanhã essas opções vão ter que lutar por um lugar no 11. Eu acho que quando assim é, também é positivo haver essa incerteza, mas com a certeza que temos soluções para o meio campo. Por exemplo, no jogo para a Taça da Liga jogou Manuel Ugarte, e o jovem Mateus Fernandes, que entrou bem agora com o Passos de Ferreira e foi elogiado por Rubén Amorim. É uma hipótese. Aliás, o Mateus a jogar de início às vezes dá mais garantias do que a entrar com o jogo a decorrer. O Mateus é um jogador que já jogou de início algum jogo e teve uma ação brilhante e, portanto, eu acho que ele dá todas as garantias, mas poderá haver outras opções. O Rubén acabou de dizer que aquilo que eles vão dar durante a semana no treino vai ser importante para a escolha do jogador que irá jogar ali. Naturalmente que o Ugarte vai jogar com toda a certeza e o colega do Ugarte vai ser em função daquilo que os jogadores possam fazer no treino, que poderá ser o Sotiris, que é um jogador possante, é um jogador de força, tem que controlar um bocadinho o ímpeto por causa dos cartões, e é o Mateus que tem mais qualidade com a bola, portanto faz mais o papel do pote do Pedro Gonçalves e, portanto, tem duas escolhas, as duas opções que possivelmente tem ali para aquela posição, e o Rubén, melhor que ninguém, sabe quem é que irá apostar, porque o que ele fizer está bem feito para mim
e eu gosto dos dois, são dois jogadores diferentes. Um jovem, os dois jovens, mas o Mateus com mais técnica, com mais a levar a bola para a frente com mais qualidade, e o Sotiris com mais força. João, seja como for, é importante o regresso de Ugarte, não é, à equipa? Não, o Ugarte tem que jogar porque o médio do lado direito é o médio do ponto de vista mais defensivo, que sustenta mais o jogo sustenta mais os ataques adversários, é o primeiro jogador a receber a bola dos centrais, distribui habitualmente para um dos médios ou para os laterais, portanto também costuma fazer passe em profundidade. Portanto, é um jogador que é importante ali o Ugarte a jogar como tampão e também para criar o jogo, e porque é um jogador que obviamente é o melhor jogador naquela posição atualmente no Sporting. Quanto ao médio do lado esquerdo, que é o médio que aparece mais em zonas de finalização, que transporta mais o jogo, que cria situações, faz o último passe, que funciona quase como um segundo avançado, que muitas vezes eu tenho mostrado aqui. Acho que é importante, e aqui eu percebo que o Mateus Fernandes, desta vez não me enganei no nome, que o Mateus Fernandes faça essa posição porque é um jogador irreverente, rápido, bom num contra um, bom na simulação. E eu acho que é importante, até para uma fase inicial da partida, se o Sporting quiser logo marcar, ter logo essa oportunidade de marcar logo, ter um jogador com as características do Mateus, que é criativo. Eu acho que é um miúdo que vai agarrar bem a oportunidade de se jogar e vai fazer a diferença. Obviamente, durante a partida, eu não duvido que o Mateus consiga aguentar o ritmo que vai impor na primeira parte durante todo o jogo, e faz sentido nessa parte com um resultado mais controlado, ou até mesmo não, mas com um resultado mais controlado, que entra um jogador como o Sotiris, que também do ponto de vista defensivo defende melhor que o Mateus, não ataca tão bem, mas defende melhor, e seria ali um estanque importante com o Manuel Ugarte. Portanto, eu acho que a oportunidade abriu-se, surgiu, e eu acho que o Sporting tem mais aqui, eu acho que isto é benéfico também para a equipa e para o jogador e para o clube, que é mais um jogador que o Sporting lança, a titular, se acontecer, quer um, quer outro, quer o Sotiris, quer o Mateus. Jovem, exatamente, portanto, qualquer um, quer outro. E é uma oportunidade excelente para o clube continuar, obviamente, a apostar naquilo que são os jogadores jovens, a valorizá-los, a potenciá-los e a ter uma marca do Sporting, que é isto que é importante, é continuarmos a ter esta marca da formação sustentada. Não é uma formação de jogadores que entram de vez em quando, como alguns clubes fazem. É uma formação sustentada. Uma horita pode recuperar também. Também veremos. Eu não estou a criar expectativas ao adeptos do Sporting. Será melhor se acontecer e se não houver pelo menos essa expectativa. Falava aqui numa aposta sustentada na formação, o João Miguel, a prova disso mesmo é as renovações nas últimas semanas de Dário Assugo e de Rodrigo Ribeiro. O que é que espera o Sporting com estas renovações? Em poucas palavras, como no início, diria garantir o futuro trabalhando o presente. Ou seja, do treinador a outros elementos tem referido tanto estes dois exemplos como jogadores do futuro do Sporting, mas a verdade é que tanto um como o outro já fazem parte do nosso presente, fazem parte das opções do treinador e eu acho que é um orgulho para todos os sportinguistas. Nós gostamos de ver esta aposta do clube, de ver o clube a apostar em jogadores com 17, 18, 19 anos como titulares e como um elemento do plantel. Acho que esta é a nossa realidade, acho que estamos bem servidos e obviamente foi um passo importante para o Sporting ficar com estes dois jogadores que são olhados pelos seus pares, digamos assim, na sua geração como duas futuras estrelas. Continuem a trabalhar, que continuem a ouvir as equipas técnicas e trabalhando para chegar lá. Esse é o desejo de todos nós. Preparar o futuro é também acertar estas renovações de forma atempada. Eram dois jogadores que tinham um contrato, ainda tinham anos de contrato com o Sporting. Estrategicamente é o passo lógico a dar, como o Sporting tem feito com outros jovens também? Sim, eu diria que sim, até porque já vimos exemplos no passado noutros clubes de muita espera na renovação. Depois, se o jogador é uma aposta, pode trazer daí algum dissabor depois nas negociações da renovação. Diria que foram processos fáceis, os dois jogadores são nossos durante largos anos e por isso agora acho que a receita é sempre a mesma, que é trabalhar e ouvirem as equipas técnicas para conseguirem evoluir para o jogador que todos nós pensamos que tanto um como o outro poderão ser. Em 30 segundos, João e Manuel têm futuro na equipa principal, estes dois jogadores, Dário Assugo e Rodrigo Ribeiro? Não tenho a menor dúvida. Tanto o ponta de lança como o médio defensivo, a breve três terão oportunidades de jogar, inclusivamente a titulares desta equipa. Têm os dois, eu digo sempre, têm pinta. E quem tem pinta tem classe, e quem tem classe chega às equipas grandes com mais facilidade. Ter classe é o mais importante, João, e estes dois jogadores têm classe? Sim, ter classe é muito importante. O trabalho também, ouvir a equipa técnica, treinar, dormir, descansar, estar focados,
Há aqui muitos fatores. A realidade é que o Sporting, quando se falou da formação do Sporting há um tempo atrás, eu já conhecia a formação do Sporting como pelas idas à academia, pelos comentários aos jogos, e fui acompanhando estes jovens e já se sabia que havia uma quantidade de jovens que tinham capacidade e havia uma geração boa e ainda há mais gerações, os mais novos, também com qualidade. E é normal que os adeptos do Sporting não conheçam tanto, mas quem conhece sabe que o futuro está assegurado e as renovações são um papel, é uma forma excelente do Sporting, obviamente, motivar os jovens e ter também os jovens do nosso lado e do nosso clube, que eu acho que era isso que era fundamental e faltou durante muitos anos, infelizmente. Muito obrigado, João, Manuel e Miguel e Pedro, pela vossa presença neste Raio X Sporting, o primeiro de muitos neste ano de 2023. Muito obrigado a si também por ter estado uma vez mais connosco. Boa noite.